Em breve vamos empurrar o extremismo para a margem da história, diz Barroso um dia antes do julgamento do Bolsonaro. Pessoal, será que isso aqui já é um veredito do que pode acontecer ali no STF? Nós vamos ver também um pouco das manifestações que aconteceram ontem ali em Brasília em apoio à liberdade de expressão. Vamos ver que já estão proibindo gente na frente dos quartéis, sendo que ninguém está falando isso, e que o Barroso, né, tá brincando com fogo, né, desafiando o Trump aqui neste vídeo. Essa é a outra notícia, nós vamos ver agora. Mas antes de tudo, se inscreva no canal, deixe seu like. Não se esqueça que a gente posta vídeo aqui todo santo dia para te manter muito bem informado. Antes de tudo, a gente deve lembrar que o Barroso, né, foi o cara que falou essa célebre frase, né? O judiciário passou a ser um poder político, afirma o ministro Barroso. Vocês lembram que isso aqui foi de 2023, 2 anos atrás. Então, não é de hoje que esse cara e o STF em si, muita gente ali já está querendo ter esse poder, né? Não é mais judiciário, né? Que é um poder político e tal, coisa que era para ser isento, mas vamos esquecer isso, né? Aí aqui, ó, vamos lá. O presidente do STF, Barroso, criticou nessa segunda-feira o extremismo presente na política brasileira. Ele previu ainda que em breve ele será empurrado para a margem da história. Ele previu, né? E não fará mais parte do cenário, que contará com visões divergentes, mas que respeitam a alternância de poder. As declarações acontecem um dia antes do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro, que foi comunicado pela PGR e lidera uma tentativa de golpe após perder o pleito de 2022. O famoso golpe da Disney, né? Golpe sem arma, né? Golpe sem tanque, sem cavalaria, golpe com gente com bandeira, golpe com gente com canto. Esse aí foi o golpe, o famoso golpe da Disney, né? E aqui, isso aqui é sério que ele fala, que ele vai dizer assim, ele previu ainda que prevê que o extremismo será empurrado, né, para as margens da história. O que esse pessoal ainda não entendeu é que o extremismo, a direita que eles falam, a direita em si, a oposição em si, não vai acabar com Bolsonaro. Se Bolsonaro não estiver aqui disponível para poder ser votado, não estiver mais aqui, esse movimento não vai parar. Aí é que tá. Eles acham que dá para se resolver as coisas como se resolvia sei lá, 1900 lá vai bolinha. Que você prendia os presos, prendia o pessoal que era oposição e ficava tudo por isso aí, e agora não tem ninguém mais para se opor, né? Você viu isso aí na Venezuela recentemente com a Maria Corina Machado, que foi presa, né? Teve o opositor lá ao Maduro que fugiu, né? Teve que se exilar em outro país. A gente vê todo esse negócio, essa perseguição em outros países e sabe que isso aí está acontecendo aqui no Brasil. Então eles acham que esse movimento de direita vai se acabar. A gente está vendo um movimento muito grande por parte da direita ali na Inglaterra com a questão da imigração. Estamos vendo até um país altamente esquerdista que é a Austrália também migrando, a direita criando força contra esse movimento de imigração também, mas o fato é que o mundo está caminhando mais para a direita e está se ausentando da esquerda. E o motivo é simples. O motivo é que as pessoas estão querendo ter liberdade de se expressar de uma forma tranquila dentro da internet, dentro das redes, sem precisar temer que alguém vá censurar elas. É isso aí que eles querem. E o pior, se fosse só censurar era bom, né? A gente tá falando de prisão mesmo. Na vida sempre vai existir a polarização. Isso não é um problema, né? O problema é o extremismo, a intolerância em relação ao outro, a não admissão de que o outro possa existir e eventualmente possa prevalecer do que na verdade na democracia é regra. Quem ganha leva e quem perde não fica despojado de seus direitos e pode concorrer da próxima vez. A única coisa que me preocupa é o extremismo, né? Não as visões diferentes do mundo. Eu acho que em breve nós vamos empurrar o extremismo para a margem da história. O que nós vamos ter é uma política onde estarão presentes conservadores, liberais e progressistas como a vida deve ser. E a alternância do poder é uma bênção, o que não é inaceitável. O que não é inaceitável em uma democracia é, no caso da derrota, você desrespeitar as regras do jogo, afirmou Barroso. Aí fica aquela pergunta, onde é que isso aí aconteceu? Me diga aí. Até o próprio Lula falou que a transição do governo foi até mais rápida e mais tranquila do que foi com o Fernando Henrique em uma recente entrevista. Então, como é que poderia ter um golpe e ainda assim o Bolsonaro estando em outro país? Cara,
negócio tá totalmente sem nexo. E há quem acredite, né? Eu conheço petista que acredita dessa forma e gosta de falar, mas não tem um mínimo de raciocínio para poder, pelo menos, mas como é que pode um golpe de Estado sem o presidente que tá supostamente dando o golpe, tá no poder ainda, o que não faz o menor sentido. Mas para esse pessoal, tudo faz sentido. É o maravilhoso golpe da Disney. A fala aconteceu na palestra da PGR. Em sua fala, o ministro destacou ainda que a história do Brasil é marcada por vários episódios de tentativas de rupturas institucionais, né? A história sempre foi a história de golpes e contra-golpes, a tentativa de quebra de legalidade institucional. Nós agora temos, desde a redemocratização, 40 anos de estabilidade institucional. Se comprovar que houve a tentativa de golpe, o julgamento ainda vai ocorrer. Julgar é um pouco como encerrar os ciclos de atraso no país e ter a consciência de que a divergência é possível na democracia e deve ser manifesta dentro das regras do jogo. O que é importante destacar aqui também é que, veja, por mais que tenha sido conturbado as declarações de Bolsonaro, sempre criticando aquelas coisas, você vê que Bolsonaro agiu dentro das 4 linhas. Ele agiu de forma democrática e as coisas tudo saíram da forma mais tranquila possível. O que não pode, o que talvez possa dar margem para acontecer mais para frente, é alguém que não esteja tão alinhado assim com a democracia, como ele falou aqui, ó. Que a divergência é possível na democracia e deve ser manifesta dentro das regras do jogo, que foi o que o Bolsonaro fez. Mas aqueles alegam como se ele não tivesse feito isso, sabe? Mas que ocorreu. A ideia de que quem perdeu tenta levar a bola para casa e mudar a regra é um passado que precisamos enterrar. Aí eu te pergunto, quando foi que o Bolsonaro fez isso? Mas eu vou lhe dizer, sabe qual é a preocupação desse pessoal? É essa aqui, ó. Vídeo carreata em defesa da liberdade toma as ruas de Brasília. Foi uma manifestação, né, que aconteceu aqui, tem uns vídeos aqui que ocorreram aí nesse último domingo. Deixa eu baixar um pouquinho aqui para ver melhor. Foi noticiado até pelo Metrópole. Teve muitos carros, muita manifestação de pessoas ali em prol da liberdade, todos bem trajados, como patriotas. Um protesto tranquilo, né, uma manifestação tranquila, só com bandeiras, todo mundo reivindicando a liberdade, como todo os protestos de direita são sempre assim, tudo tranquilo. Teve um monte de gente lá, um monte de carreata. Brasília é um lugar muito bonito, já fui ali, lindo. Brasília é belíssimo. Então, tudo tranquilo, tudo dentro da normalidade. Mas aí eles começam a ter as cogitações, né, aquelas coisas lá da mente deles, dizendo assim, ó, peraí, deixa eu silenciar aqui. Exército ordena tolerância zero com aglomerações perto de quartéis. Aí eles começam a fazer essas suposições mirabolantes dentro da cabeça deles. Quem é que está falando em quartel? Quem é que está falando em mobilização? Agora, o que está em jogo, o que está sendo falado aqui, que é até encabeçado pelo Silas Malafaia, são as manifestações do 7 de setembro que já estão sendo faladas, ó, há um bocado de tempo. Então, é realmente o que vai acontecer. Mas estou falando, não, vai ter que ter tolerância zero com essas aglomerações de quartéis. Que aglomeração? Quem é que está falando isso? Você percebe que a gente vê uma tentativa de criar uma narrativa de como se as pessoas, os opositores, estivessem querendo fazer um movimento, um negócio muito brusco e tal. Mas, na verdade, o que está acontecendo aqui é essa construção de narrativas para poder tentar provar o ponto deles. Não se esqueça que o Barroso, como presidente do STF, ele não poderia ter certos tipos de posicionamento, como esse aqui, que a gente já foi falado, só para dizer assim, que é o judiciário, passou a ser um poder político, que isso aqui é totalmente bizarro do ponto de vista constitucional, porque o judiciário ele já tem que ser algo imparcial exatamente para poder ser os deveres jurídicos serem feitos ali por parte da Suprema Corte. É por isso que tem Suprema Corte, por isso que tem STF. Essa é a base fundamental, né? Outra coisa que vai além disso é qualquer outra coisa. E, na verdade, qualquer outra coisa pode ser isso aqui, né? O judiciário passou a ser um poder político. Passou mesmo, né? Passou a ser, dos tempos para cá. Aí aqui, a gente vê aqui falando sobre o julgamento e tal. A PGR acusou Bolsonaro de ser o principal articulador e o maior beneficiário dos atos realizados contra o Estado Democrático de Direito. Que agora tudo é isso. Não, tudo é Estado Democrático de Direito, isso aqui é uma ameaça ao Estado Democrático de Direito, o que deixa algo muito subjetivo.
tá? Algo muito parcial, né? Assim, não, qualquer coisa aqui é o ataque ao Estado Democrático de Direito. Vocês veem até o pessoal que tava falando em liquidar ações de bancos, por exemplo, o Banco do Brasil, ações, não era nem encerrar contas, liquidar ações que eles têm do Banco do Brasil, por exemplo, já vai ser considerado uma tentativa de ataque, né, ao Estado Democrático de Direito. Vocês veem que até isso, eu já fiz vídeo aqui sobre isso. Aí, tudo isso é um negócio muito subjetivo que cabe diversas interpretações. E claro, as interpretações, obviamente, são as deles, né? Segundo o parecer, o ex-mandatário agiu de forma sistemática ao longo de seu mandato e após sua derrota nas urnas para incitar a insurreição e a desestabilização da democracia. Via internet, né? Desestabilização digital. Cara, em outro país, articulando um negócio desse, tem que ser, não sei, ou mau caráter, ou acéfalo burro mesmo, assim, para poder usar outras palavras, tal. Não gosto de usar essa palavra, mas enfim. Aí a gente vê que esse mesmo Barrosinho, ele tá aqui, ó. Olha, ó. De direito, deixa eu ver aqui. Barroso disse, saindo som? Make line wrong again. Não tá saindo som. Bom, falha técnica. No mais, ele tá falando aqui que ele tá atacando o Trump, dizendo um monte de coisa, falando que não pode acontecer essas coisas aqui no Brasil e tudo mais, atacando o Trump, falando disso, aquela velha história de soberania, aquelas coisas todas. O fato é, a narrativa está sendo montada, mas com a informação descentralizada e distribuída, né, que é disponibilizada aqui na internet, inclusive aqui através do meu canal, a gente vê que as coisas começam a mudar totalmente de figura, porque as pessoas têm o poder da informação nas mãos, então elas se enganam se elas realmente quiserem, mas se olharem as coisas sem nenhuma paixão, vão entender coisas totalmente diferentes do que essa mídia podre está tentando produzir como narrativa, que inclusive é o pseudo-golpe. Eles cansaram de falar golpe, tem alguns até que estão falando tentativa de golpe, né? Então chamam os outros de golpista, aquele negócio todo, como se você pensar numa coisa está dizendo que você tem a intenção de fazer aquela coisa, como foi até o Paulo Figueiredo falou na entrevista lá na CNN, falando umas coisas que aquelas repórteres bizarras dali da CNN quiseram contrariar ele. Bom, enfim, isso é papo para outro vídeo, mas no mais, meus amigos, aqui pode dar dando um indício do que pode acontecer, mas eu vou colocar uma enquete aqui no canal para poder você estar votando, inclusive ela já deve estar até online no momento que você está assistindo esse vídeo.